Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Murilo Gabriel do Nascimento, tenho 21 anos, estou cursando licenciatura em Matemática na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Curitiba. Atualmente estou no quarto período e também participo do programa do PIBID, através do curso de licenciatura em Matemática. O programa do PIBID se iniciou no ano de 2022 e vai ter término no ano de 2024. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouquinho sobre como utilizar o GeoGebra para trabalhar com o conteúdo de distância entre ponto e reta. Então, para começar, o que é o GeoGebra? Bom, o GeoGebra ele é uma plataforma, ele é um software de matemática que ele trabalha principalmente com os conceitos de geometria e álgebra de forma dinâmica. A gente percebe isso através do nome, né? A gente tem geo de geometria, a gente tem gebra de álgebra, então GeoGebra de geometria e álgebra. Nós da graduação a gente utiliza bastante, né, o GeoGebra. A gente é bem habituado, principalmente nas matérias que trabalham com a geometria. Só que no ensino básico o GeoGebra ele não é tão utilizado assim. A gente sabe que existem vários fatores que dificultam a aplicação dele, sejam por falta de estrutura das escolas mesmo, ou até mesmo a falta de preparo dos professores. Só que o GeoGebra é uma ferramenta muito interessante. Ele tem vários pontos positivos. Para mim, o principal dele é a utilização dele como um recurso didático mesmo, assim, você conseguir apresentar ao aluno uma forma diferente de criar e de explorar a matemática. Você dá essa oportunidade a ele. Eu acredito que é bem interessante e o GeoGebra faz isso muito bem. Vários pontos positivos, assim, além de ser utilizado como um recurso didático, né? Ele é gratuito, que é um baita ponto positivo. E ele é multiplataforma, né? Então você pode utilizar ele, por exemplo, aqui ele tem o suporte para aplicativos móveis, né? Você pode utilizar no celular ou no computador. No computador, caso você queira, você pode vir aqui em baixar aplicativos e fazer o download de qual aplicativo que você gostaria de baixar. Ou você pode fazer assim como eu vou fazer agora, né? Eu vou utilizar o meu próprio navegador. É só você procurar GeoGebra no Google e você vai achar ele. Então eu vou utilizar aqui o GeoGebra clássico no meu navegador. Então talvez a primeira vez que você abre o GeoGebra clássico você tome um susto, né? Se você nunca fez isso antes. Mas ele não é tão difícil assim quanto parece, né? Ele tem várias funções. Se você tirar um tempinho para explorar elas, né, e manipular, você vai ver que é bem simples de você mexer. Tá, então como que a gente pode utilizar o GeoGebra para trabalhar com esse conteúdo de distância entre ponto e reta? Lá na geometria analítica, que é onde a gente vê esse conteúdo, chega um momento que a gente é apresentado a equação geral da reta, então a gente tem uma reta R, ax mais by mais c igual a zero, e a gente vai ter um ponto P de coordenada x0 e y0. Então, para calcular a distância entre o ponto e uma reta, a gente tem aquela fórmula que diz que a distância entre o ponto e uma reta é igual a o módulo de ax0 mais by0 mais c sobre a raiz quadrada de a elevado ao quadrado mais b elevado ao quadrado. Então a gente tem todos esses conceitozinhos que a gente vê nas aulas, né, nos livros, e os alunos eles vão, a partir disso, ficar replicando para se naturalizar, para ficar mais comum as notações, para eles conseguir achar, né, a distância entre o ponto e reta. Só que no GeoGebra a gente pode fazer também, utilizar esses conceitos, mas de forma mais lúdica. Então a gente vai fazer um paralelo. Então aqui a gente vai utilizar os mesmos conceitos que eu falei, só que usando as funções do programa. Então para começar, a gente vai criar uma reta. Então aqui eu vou pegar aqui no terceiro quadradinho a função reta. Eu vou só mexer o meu plano cartesiano um pouquinho aqui para cima e criar uma reta aqui no meio do plano. Então eu vou escolher dois pontos, criei uma reta. Aqui eu posso ocultar o ponto A e o ponto B, porque eles não têm nenhuma relevância aqui, eles são apenas os pontos que a gente fez para criar a reta.
Então, dado uma reta R, que no caso é a nossa reta F, eu posso mudar ela para R, para ficar mais bonitinho. Então eu vou ter um ponto P, né? Nesse caso, eu vou escolher algum lugar para pôr ele e eu vou colocar ele aleatoriamente aqui. Tá como ponto C, eu posso renomear para P. Então a gente tem um ponto P e uma reta R. Então como que a gente pode calcular a distância entre esse ponto e entre essa reta sem precisar usar a fórmula necessariamente aqui no GeoGebra? Então, primeiramente, a gente vai criar uma reta perpendicular entre o ponto e a reta. A gente sabe por alguns conceitos da geometria analítica que a menor distância entre o ponto e a reta, então essa distância aqui, eu vou até colocar aqui a interseção entre pontos para ficar mais bonitinho. Então eu venho aqui em interseção entre pontos, seleciono a reta que a gente criou, perpendicular à reta R. Então a gente tem o ponto C como a interseção. Então, por alguns conceitos da geometria analítica, a gente sabe que esse ponto P e a reta R, a menor distância entre eles, que é o que a gente quer achar, né, a medir a distância e, por consequência, achar a menor distância. A menor distância é esse segmento PC aqui, que ele forma um ângulo de 90 graus com a reta R. Então a gente pode vir aqui em ângulo para ver se realmente forma um ângulo de 90 graus. Se formar é porque esse segmento é a menor distância entre o ponto P e a reta R. Então a gente vem aqui, seleciona os dois e a gente tem que 90 graus é a menor distância. Para de fato medir a distância entre o ponto P e a reta R, a gente vem com a ferramenta segmento, seleciona o ponto P, seleciona a interseção das duas retas. No caso, esse ponto C, o ponto C ele indica um ponto que está dentro da reta, então a gente está medindo a distância do P até a reta R. A gente tem um segmento H, e a gente viu aqui que o segmento H mede 6,24, então essa é a distância da reta R até o ponto P. Sobre o que eu tinha dito antes do ângulo entre o segmento PC ser 90 graus, então isso aqui quer dizer que essa é a menor distância que a gente tem entre o ponto P e a reta R. A gente pode vir na ferramenta segmento, selecionar o ponto P, selecionar alguns outros pontos da reta. Para a gente selecionar a ferramenta ângulo, e vamos ver com as outras segmentos que a gente criou, se realmente muda alguma coisa. E a gente criou os nossos ângulos, né, com a ferramenta ângulos, com os nossos outros segmentos dados a partir do nosso ponto P até outros pontos pertencentes à reta R. Então aqui a gente tem o segmento PD dado por I aqui no GeoGebra e o segmento PE dado pela letra J aqui no GeoGebra. Em ambos os segmentos, os ângulos são diferentes de 90 graus. Então eu tinha falado anteriormente que quando o ângulo entre o segmento que a gente criou aqui, que é a distância, e a reta R é 90 graus, temos que esse segmento é a menor distância entre o ponto e a reta. Então a gente tem no segmento PD, que a distância é 3,61, e no segmento PE, a gente tem que a distância é 3,82. E na distância H, né, que foi a que a gente criou primeiro, a distância é 3,33. Então, por exemplo, você pode fazer esse exercício com os alunos de aproximar aqui os outros segmentos que a gente criou posteriormente. A gente vai perceber que quanto mais perto chega os segmentos do ângulo de 90 graus, a distância ela vai diminuindo ali no GeoGebra. Você pode perceber isso. Então, você pode fazer esse exercício com os alunos também para trabalhar esse conteúdo para eles terem essa visão mais diferente, né? Uma visão além do tradicional. Então, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado e até mais.